A minha infância foi assim uma fase de muita alegria, de muita felicidade, de muito contentamento. Eu nasci numa comunidade rural, quilombola, denominada Tanque do Padre Pinhal, no município de Poconé, Mato Grosso. E eu nasci de parto natural, amparada por uma parteira, por nome Mãe Miqui, e nessa comunidade eu vivi a minha infância com as minhas irmãs, meus primos, né? E durante essa minha vivência lá, eu fui me formando enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto mãe, enquanto profissional. Mas, se falando da infância, eu tive um momento assim muito gostoso, no sentido de tinha no Quilombo um córrego, né? E aí a gente sempre ia nesse córrego banhar, né? E esse córrego, ele não tinha só a função de servir, de nos servir com água para banhar, mas também a gente lavava a roupa, pegava água para fazer a comida, lavar a vasilha, aguar o terreiro, né? Porque o terreiro na comunidade às vezes fica com muita poeira, então a gente ia lá nesse córrego e pegava as águas, né? Para fazer todas essas funções. E também durante as férias a gente tomava muito banho lá nesse córrego. E no decorrer do dia a dia, nas férias, né? Era um momento assim muito gostoso, porque nas férias nossos primos iam lá para a comunidade e a gente ficava lá, tomava banho, a gente passeava na Chapada, porque é um lugar de chapada, a gente passeava na Chapada, e aí lá na Chapada a gente brincava, comia frutas, né, silvestre, e depois a gente ia na casa das vizinhas, né, dos vizinhos, a gente tomava banho de tanque também, né, que tinha lá nas vizinhas. E essa minha infância também ela traz uma lembrança dos meus avós, dos meus tios, de toda a minha família, porque nessa minha infância também a gente escutava muita história, né? Eu escutei muita história contada pela minha avó, né? Hoje já falecida, a avó Dina, e aí a tia Juca também, que é uma tia nossa que cuidou da gente quando nós éramos crianças e cuidava de todos os sobrinhos que ali estavam. E também cuidou de nós, porque a minha mãe era professora, dava aula e saía, ficava a maior parte do seu tempo fora, então a tia Juca cuidava de nós. Então, a gente ouvia muita história, né, da tia Juca, história assim, de ficção, e aí a gente escutava também as histórias de vida, porque a minha avó ela é uma quilombola remanescente do quilombo do Livramento, né, do Mata Cavalo, e aí ela foi para lá há muito tempo, para essa comunidade. E aí ela contava muitas histórias, a gente ouvia essas histórias, né? E também, nessa minha infância, eu fiz assim muita amizade com os colegas, né, da vizinhança, porque a gente estudava lá, né? Então, assim, era um lugar muito gostoso, que a gente estudava, e nessa época não tinha uma estrutura igual tem hoje com relação à escola. Então, a estrutura que nós tínhamos, né, para estudar era uma estrutura de barraco, né? Era um barraco, era um rancho, né, o nome que a gente usava na época. E aí, nesse rancho, eu estudei, né? E aí, quando saía desse rancho, a gente ia para debaixo das árvores, e estudava debaixo das árvores. E ali era um momento muito gostoso, porque, além de aprender a ler e escrever, né, socializar, né, as experiências de vida entre nós, colegas, né, e também com os demais. Ali debaixo da árvore a gente via assim, espontaneamente e naturalmente os animais, né, que estavam na chapada, né, as galinhas no terreiro, os porcos no chiqueiro. Então, assim, foi um momento muito gostoso, desde da parte do trabalho, né, da parte do trabalho que eu digo no sentido da ajuda, né, enquanto criança espontânea ali naquele momento, né? Então era um momento que a gente se divertia muito, e também no momento que a gente estudava, né, nas férias, e durante a noite também a gente brincava muito, né, principalmente quando era
clara, né, que a lua estava bem clara e era um momento assim, muito prazeroso para nós também, porque aí a gente brincava no terreiro, né, aí a minha tia Pedrosa sempre ia lá, né, durante as noites, passear na casa da vovó. E nós morávamos na casa da vovó, e moramos até hoje ainda, né, na casa da vovó. E aí elas iam com as crianças passear, e lá a gente passeava, brincava, e tomava banho de córrego também durante a noite. Durante toda essa minha trajetória, não vou negar que sofri, sim, preconceito, que sofri exclusão, né? Por conta de ser uma menina negra, né? De ser uma menina negra, do cabelo crespo, de morar numa comunidade quilombola. E eu estudei até a 4ª série lá, na minha comunidade com a mamãe, e quando fui para a cidade, eu percebi que o preconceito ele tinha mais cor, cheiro e sabor. Porque, de fato, nos espaços escolares, e até mesmo fora dos espaços escolares, né, nas ruas, e quando a gente chegava nas lojas, a gente percebia assim, um olhar diferenciado. Né, e esse olhar dizia alguma coisa. Né, só que, às vezes, eu não conseguia definir o que aquele olhar significava. Mas, refletindo sobre toda a situação que vivia, né, na escola, por exemplo, quando tinha os desfiles, né, então as meninas negras elas praticamente não eram chamadas, né, para participar desses desfiles. E, assim, em algumas situações, né, nas atividades escolares, as meninas negras estavam presentes, mas, por exemplo, quando se falava de um tema voltado para a escravidão, e aí o livro trazia representava as figuras, né, no livro de história sobre a escravidão. Então, quando tinha um teatro, uma apresentação, tanto na escola como fora da escola, e aí as meninas negras elas entravam em cena. Por quê? Porque precisava representar de tal forma como o livro didático trazia. E aí, nessa possibilidade, né, as meninas negras elas eram convidadas para participar. Eu mesma participei de algumas atividades, considerando que dentro da temática, né, voltada para a escravidão. Tirando isso, outras atividades já não, praticamente ou quase não éramos chamados, né, eu principalmente, para estar representando. Participei também de concursos, né, concursos escolares, né, entre as escolas, e aí eu sempre estava ali participando, porque eu realmente era uma menina negra, sou uma mulher negra hoje, e eu era muito inteligente, eu era muito curiosa, eu buscava estudar muito, ler bastante, e eu tinha minhas notas boas naquela época. E aí eu, então, era chamada, né, por algumas professoras para estar participando desses debates escolares. Né? E aí eu ia participar, mas as outras não iam. Mas, mesmo assim, a gente percebia, né, no olhar, né, dos próprios colegas também, quantas piadas, né, eu ouvi, né, com relação ao cabelo, com relação à cor, com relação aos traços, né, como a boca, o nariz. Então, muitas piadas eu ouvi, né, relacionada a isso, né, relacionada a morar no campo, né, a morar na zona rural, né, tipo que a gente, por estar morando na zona rural ou ser do campo, não ter competência, capacidade, habilidade para aprender a ler, a escrever, né, a ter responsabilidade. Então, muitas dessas piadas, muitas dessas indiretas, né, eu escutei muito. Né, e isso, de certa forma, me trouxe assim um determinado receio, né, e dificuldades para eu me socializar nos espaços, né, porque até então, quando eu tomava a iniciativa de participar das atividades, e a gente percebia que havia, assim, um olhar de rejeição,
né? Escutava assim muitos comentários, muitas perguntas, né? E eram comentários e perguntas que de fato dava a entender de que será mesmo que se a Benedita está aqui, ela vai dar conta? Será que ela vai dar conta? Será que ela vai conseguir? Então, os olhares, os comentários, nada mais diziam isso, né? E assim, de fato, todas as atividades que eu praticava na escola, eu conseguia, né? Então, porque eu era, até hoje eu sou muito dedicada, muito curiosa, sou muito estudiosa, eu gosto muito de buscar ler, né? Busco informações. Então, assim, são situações que aconteceram comigo, que aconteceram com os colegas, e que, de certa forma, traz, sim, uma lembrança muito triste, uma lembrança muito dolorida, e que, de certa forma, faz a gente, me fez, né, eu falo por mim, me fez a ser um pouco retraída, reservada, tímida, né, porque eu me considero assim, muito reservada, muito tímida, né, eu me preocupo muito quando tenho que fazer desempenhar uma função, né, quando eu tenho que a responsabilidade que é delegada a mim uma determinada atividade, então eu me preocupo muito, eu procuro assim planejar, refletir e executar da melhor forma possível para que as pessoas não falem. Mas isso aí é porque, nesse momento, né, que a gente vivia essas situações de preconceito, a gente sentia, né, que, de fato, era cobrado muito das meninas negras, e de mim também foi cobrado. Né, foi cobrado muito de que tudo que delegava a mim tinha que ser muito bem feito. Né? E as piadas de mau gosto, né, também trazia muito essa dor, né, esse medo de ser rejeitado. Então, eu sempre me vi, desde a infância, que é um dos momentos gostosos da minha vida, como uma menina negra muito linda, muito inteligente. Eu me sentia cheirosa, me sentia bonita, me sinto até hoje, né? E eu sempre tive sonhos, desde a infância. Eu tive sonhos, e eu sonhava muito em ser uma profissional da educação, porque eu me espelhei muito na minha mãe, né, que foi a minha professora, a pessoa que me ensinou a ler e escrever. Então, eu me espelhei muito nela. Então, eu queria muito ser uma professora. E depois, o meu pai também, ele serviu quartel, os meus tios. Então, eu sempre sonhava em ser professora e também ser militar. Mas não consegui ser militar, mas a militância da educação eu segui. Então, eu tinha uma autoestima muito elevada, né? E eu sempre falava, né, que eu seria uma doutora. E assim, a minha mãe cobrava muito, né, de mim, e às vezes ela até me chamava, porque os meus tios escutavam eu falar, minha mãe escutava eu falar, então isso me instigou, me estimulou mais ainda. Né? Então, eu me via, né, uma pessoa capaz, uma menina capaz. E, embora passando por todos esses momentos de preconceito, de exclusão, né, de dificuldade, de interação social, eu consegui superar, né, porque eu fui crescendo e fui me vendo, e fui gostando de mim cada vez mais. Né, e até hoje eu gosto de mim, então comecei a estudar lá no campo, depois continuei os estudos na cidade, né, vim a pé até a cidade para estudar, quinta série. Aí fiz o magistério, naquela época tinha todo um processo seletivo para ingressar no magistério, e aí fiz o processo seletivo, e depois continuei os estudos, né, e com muito sonho, com muita vontade, sendo uma menina da roça, né, eu entendia que, embora sendo uma menina da roça, era possível, sim, me tornar uma doutora. E aí eu fui lutando, fui acreditando em mim, fui estudando. Teve o curso de graduação que eu fiz, que é o curso de letras, né? Foi um curso modular, mas que ofertado pela Unic. E aí eu fiz esse curso, né? Naquela época não foi só eu que fiz, tinha outros profissionais da educação que fizeram. Aí eu fiz esse curso, né? E depois já militava, porque desde menina eu acompanhava minha mãe, minha avó, na militância,
né, pela comunidade, na luta por políticas públicas que traga, de fato, qualidade de vida para a comunidade. Então, desde menina, eu acompanhava. Então, a militância começa desde cedo na minha vida, né? Eu militava e depois foi continuar os estudos, estudando. E aí terminei o curso de letras, né? Com habilitação para ministrar português e língua inglesa. Aí eu fiz uma especialização em ensino de linguagem também pela própria Unic, né? Depois terminei esse curso, eu fiz uma outra especialização em educação do campo, saber espontâneo e socioeconomia solidária pelo IFMT. E depois, na militância também, porque em 2005 as comunidades quilombolas do município de Poconé passam a receber a declaração, né, como comunidade emergente de quilombo, então eu já estava na militância e também já estava na educação. E aí trabalhei também, né, fui professora nas escolas multisseriadas, lá da zona rural, tanto da minha comunidade como de outras comunidades. E aí veio um concurso público, aí eu estudei para o concurso público do município, passei no concurso público, e na militância também. Quando passo no concurso público, eu vou lecionar numa escola quilombola de São Benedito, né, da comunidade de São Benedito, a Escola Antônia Maria de Almeida. Eu fui para lá fiquei alguns anos lá, né, também trabalhei como professora contratada na Escola do Chumbo, né, trabalhando e na militância, né, e aí sempre sonhando, e aí logo eu me interesso em fazer um mestrado em educação, e aí em 2014 eu faço processo seletivo para o mestrado em educação, passei, né, pela UFMT, e ingressei no mestrado em 2015, terminei em 2017. Aí, em 2018, eu fiz o processo seletivo para o doutorado em educação na UFMT e passei também. E aí, já com uma outra leitura, com outro entendimento do processo educativo, né, da educação das relações étnico-raciais, da educação quilombola e da educação escolar quilombola. Até porque eu já militava, e aí já fui estudando muitos temas, muitos autores, muitos teóricos que trouxem, né, que trazem essa discussão sobre educação quilombola, educação escolar quilombola, sobre educação do campo, porque até então trabalhei em escolas que não são quilombolas, mas que são escola do campo, e que precisava de todo o entendimento dessa política que, de fato, fosse implementada para essas comunidades. E aí, com muita vontade, com muito sonho, e preocupada também, não só pela minha comunidade, né, não só uma preocupação pela qualidade de vida, pela qualidade do ensino, da saúde, da moradia, do esporte, do lazer, da segurança da minha comunidade, mas também já passo a pensar num todo, nas fragilidades da implementação das políticas públicas, também para as outras comunidades quilombolas, do município de Poconé, do estado de Mato Grosso e também do Brasil. E aí, então, eu sou membro de uma comunidade, sou membro da comissão executiva, né, das comunidades negras rurais quilombolas de Poconé, e aí fui titular na CONAC por 9 anos, e também, atualmente, estou numa direção, né, de uma CEMEI, Fabiano Caparossi do Prado, no município de Poconé, e ainda sonhando em fazer o pós-doutorado, né, e estudando sempre sobre as relações étnico-raciais, sobre educação quilombola, educação escolar, para pensar a qualidade de vida para as nossas comunidades e uma educação libertadora.